bem, sim, Cecília, obrigada. Pessoal, enquanto eu vou buscar aqui o meu livro, tá certo? Eu estava dando aula no nono, vou só pegar o livro, vocês também já vão pegar o livro de vocês e vão abrindo aí na atividade da aula passada, tá certo? Para a gente corrigir. A página, pessoal, da atividade é 149, tá certo? 148, 149. Não teve a atividade de casa, né? Não teve. Porém, exatamente, Fábio. Faltou a gente corrigir a atividade que eu havia passado, tá certo? Que foi da página 148 e 149. Lembrem que a gente corrigiu até a questão 5 da página 147. Faltou a 148 e a 149, tá certo? Para ser corrigida. Sem perca de tempo, para a gente poder continuar aí a nossa aula, né? Eu queria que alguém... Não, eu vou chamar pelo chat, tá certo? Para mim ver a participação de vocês. Verdade, Rogério Filho. Exatamente. Agora vamos corrigir a questão 7. Eu vou chamar aqui pela ordem que está no meu chat, tá certo? Bia, pode ler a questão 7, por favor? Qual das duas, tia? É você mesmo, Bia. Tem o nome Ok. Rodrigues, que está aqui no meu chat primeiro, tá certo? Pode? Pode ler. Pode. A única opção correta acerca das professoras inesquecíveis de Ziraldo é A. Dona Dulce não se enquadra no papel de professora inesquecível, pois não era nada doce e discriminava Ziraldo. B. Dona Glorinha de Ávila tornou-se inesquecível por ser mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho, amigo de Ziraldo. C. Tanto Dona Dulce quanto Dona Glorinha eram professoras, à moda antiga, usavam palmatória para corrigir seus alunos. D. Dona Glorinha de Ávila foi professora de Ziraldo depois que estudou com Helena Antipoff. E para ele, professora torna-se inesquecível apenas por ser boa, justa e carinhosa. É a A? A opção correta? Sim. Não. É a letra D. Tá certo? D. Isso. Porque na letra A diz que a Dona Dulce não se enquadra no papel das professoras inesquecíveis. Mas, na verdade, ela se enquadra, não por ser boa, né? Mas ela se enquadra porque ela foi inesquecível, tá certo? Mesmo de uma forma negativa, ele nunca se esqueceu dela. Ok? Agora, questão 8. Continuando aqui no chat. Walter, tu vai ler a questão 8 e depois o Pablo vai ler a questão 9, tá certo? Posso? Pode. Analisando a estrutura do texto, é correto afirmar que A. É narrado em terceira pessoa, com narrador onisciente, pois ele fala dos sentimentos de todos os personagens. B. É narrativo descritivo, porque apresenta trechos descritivos, com narrativas de alguns episódios da vida do narrador. C. O texto é essencialmente narrativo, pois apresenta as partes estruturais: apresentação, complicação, clímax e desfecho. D. O tempo da narrativa é cronológico, porque todo texto segue uma ordem sequencial. E. O narrador usa estritamente a língua formal em suas recordações. Então, esse texto é o quê, pessoal? É narrativo descritivo. Exatamente. Letra B, tá certo? Por que aqui não é a letra C? Porque na letra C diz assim, o texto é essencialmente narrativo.
Quando ele diz isso, ele está dizendo que o texto é apenas narrativo, tá certo? Por isso que a letra B, porque o texto é narrativo, sim, mas ele também é descritivo, tá certo? Porque o narrador, ele descreve algumas partes da história de Ziraldo, tá certo? Então, é narrativo e descritivo, sendo assim a letra B. Pablo, pode ler a questão 9? Pode ir, tia? Pode. Colégio Militar. Assinale a única opção incorreta. A. As palavras destacadas no trecho. Então, formou 150 jovens idealistas e as espelhou por Minas Gerais, com a missão de mudar a escola por dentro. Terceiro parágrafo. Não pertencem à mesma classe gramatical. B. Em Tenho muitos professores inesquecíveis. Primeiro parágrafo. A expressão destacada funciona como modificador do nome. C. Botava. Primeiro parágrafo. Tinha. Terceiro parágrafo. Sabia. Final do terceiro parágrafo. Então, no pretérito perfeito do indicativo. D. Oração. Por causa dela, vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva. Segundo parágrafo, dá uma ideia de causa. D. Deve ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. Primeiro parágrafo. O verbo destacado está no pretérito perfeito. Qual opção vocês marcaram, pessoal? Exatamente, pessoal. A Júlia, a resposta da Júlia está correta, tá certo? Isso. Opção C. Eu vi que muita gente aí colocou D, né? A opção que a Júlia colocou é a correta. Opção 10, questão 10, quem vai ler? Quem é que está usando esse nome Adevaldo aí, pessoal? Lara. Lara, pode ler a 10ª questão, por favor? Pronto, Lara, pode ler. No trecho que sua presença em minha vida tinha sido fundamental, terceiro parágrafo. A locução verbal tem o mesmo sentido que o verbo destacado em A. Que sua presença em minha vida foi fundamental. B. Que a sua presença em minha vida era fundamental. C. Que sua presença em minha vida é fundamental. D. Que sua presença na minha vida fora fundamental. Que sua presença em minha vida será fundamental. Vocês marcaram qual opção, pessoal? Letra D. D. A Larissa colocou a correta, tá certo? É a opção D. Que a sua presença em minha vida fora fundamental, tá certo? Então, ótimo. Letra D. Adriele. Pode ler, Adriele. A questão número 11. Posso, tia? Pronto, amor, leia aí. Tá me ouvindo? Sim, tá ótimo. Sobre o verbo destacar, embolava todos os meninos branquinhos no mas a mim não. Podemos afirmar que A. O tempo e modo em que está flexionado indicam que a ação acontecia com frequência no passado. B. Está flexionado no pretérito, mas que perfeito composto. C. Um verbo, segunda conjugação. D. O tempo e o modo que está flexionado indicam que a ação acontecia com pouca frequência. O modo em que está flexionado indicam que a ação aconteceu uma única vez.
a questão correta, desculpem, pessoal, é que eu tinha desligado para não atrapalhar o microfone da Adriele, certo? Eu esqueci de ligar. A opção A, tá certo? Isso. Opção A. O João Mariano acho que colocou. Pronto, isso, Riquelme, Júlia e Bia. Exato, é isso, Paulo. Opção A, tá certo? A resposta da 10, Paulo, é a opção D, de dado, tá certo? Alan, pode ler a questão 12, por favor? Ana Beatriz, pode ler a questão 12? Ok, Ana Beatriz. Ana Eu posso Cecília. ler? Quem pediu? Eu estou seguindo o chat, tá certo, pessoal? Para mim, para todo mundo ler, ok? Para todo mundo, para ver se todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas participam da aula, tá certo? É Ana Gabriele, e para ver também se estão mesmo assistindo a aula ou se só colocaram o telefone aí e não estão assistindo, né? Pode ler, Ana Gabriele. Sim, pode ler, amor. Questão 12. Tá. Imagine que ocorreu um atropelamento de um ciclista e 2 jornais noticiaram esse fato das seguintes maneiras: motorista atropelado, ciclista, jornal 1. Ciclista atropelado por motorista, jornal 2. Você acha que as duas manchetes informam do mesmo modo? Em cada uma delas, sobre qual participante recai a ênfase? Explique. Pronto, pessoal. Vocês acham que as duas notícias foi aí dado ênfase à mesma pessoa? Preste atenção na 1. Motorista atropela ciclista. Na 2 diz assim: ciclista é atropelado por motorista. Vocês acham que tem alguma diferença aí nessas duas orações? Sim, né? É a mesma notícia, tá certo? Mas a primeira, motorista atropela ciclista. Dá mais ênfase ao motorista ou ao ciclista? Motorista atropela ciclista. Ao motorista, tá certo? E na segunda, ciclista é atropelado por motorista. Dá mais ênfase a quem aí? Ao ciclista. Então, vocês vão colocar só isso. Com as palavras de vocês, tá certo? Na notícia 1, dá mais ênfase ao motorista. E na 2, ao ciclista. Exatamente, Riquel. Tá certo? Vocês vão colocar apenas isso. Cideli disse que está com problema no microfone, né, Cideli? Tia, tá me escutando? Ah, perfeito. Pronto. Leia 13, né? Isso. Leia este aviso comum em vários ambientes. As pessoas que não gostam de ser filmadas preferiam uma mensagem que dissesse o contrário. Para atender a essas pessoas, reescreva o aviso, usando a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias. Pronto. Então, a placa tem assim: sorria, você está sendo filmado. Você tinha que reescrever essa frase, tá certo? Usando a primeira pessoa do plural. E qual é a primeira pessoa do plural, pessoal? A primeira é eu, né, do singular. A primeira pessoa é eu, a segunda é tu e a terceira é ele. Do plural é nós, vós e eles. Vós é a segunda pessoa do plural e eles é a terceira. Então, a primeira pessoa do plural é nós. Então, como é que ficaria a frase? Exatamente, isso mesmo. Isso, Riquelme, Maria e Pablo. Sorriamos. Nós não estamos sendo... Isso, exatamente, Júlia. Sorriamos. Nós não estamos sendo filmados. Exatamente isso, pessoal.
Aí vocês vão escrever e os colegas de vocês colocaram no chat, certo? B, Sibeli. Criou-se recentemente a palavra gerundismo para designar o uso abusivo do gerúndio. Na sua opinião, esse tipo de desvio ocorre no aviso acima? Explique. E aí, vocês acham que está ocorrendo, a gente está usando o gerúndio aí sendo, né? Está incorreto o uso? Exatamente, não está incorreto. Então, vocês vão colocar não e vão explicar. Na letra B, tá certo, Paulo? Não, porque está empregado corretamente, tá certo? Adequadamente. Vocês vão colocar não, ponto. Porque está sendo empregado corretamente. Ok? Ótimo. Terminada aí a nossa correção, vocês vão passar. Posso falar, tia B? Pode falar. Não. Existe gerundismo na questão, uma vez que o modo verbal está sendo usado de forma adequada. Perfeito, Pablo. Correto. A resposta da Júlia também, que ela colocou no chat, também está correta. Então, correto. Tanto a resposta de Júlia como a do Pablo estão corretas, certo? Terminada aí essa correção, vocês vão passar lá para a página 154, tá certo? Onde tem uma notícia que tem assim: religiões africanas são alvo de intolerância, tá certo? Religiões africanas são alvo de intolerância. Deixa eu ver aqui quem foi que parou. Bernadette. Pode ler? Esse quadro amarelo da página 154. Geislânia, pode ler? Isabela Evelyn. Não, Geislânia. Não é obrigado, tá certo, pessoal? Mas é interessante que vocês participem da aula. Já que a Isabela não falou, né? João Mariano. Você pode ler? Oi, posso? Lê aí esse quadro amarelo, João Mariano, da página 154, antes de começar a ler, certo? Antes de começar a ler, a reportagem que você vai ler agora foi escrita pelo jornalista Fernando Kautz para o jornal alemão Deutsche É um nome alemão, é difícil mesmo. A reportagem Religiões africanas são o principal alvo da intolerância religiosa no Brasil. Relata o preconceito contra confissões como o candomblé e a umbanda. No texto veremos que esse preconceito chega a extremos, como depredação de casas, espancamento de pessoas e até assassinatos. Além do preconceito, Kautz vê uma lógica de mercado na briga entre as religiões. Ao final dessa leitura, nós faremos a seguinte pergunta: como podemos acabar com essa intolerância? Pronto, muito bem. Então, vocês viram aí que o texto vai tratar, né, sobre o preconceito que as religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, tá certo? Sofrem preconceito. Nessa parte aí que o Mariano leu, tem uma parte que chega até a acontecer assassinatos, depredações, por conta das pessoas terem preconceito com esse tipo de religião, tá certo? Aí, no final do texto, a gente vai discutir. Pablo,
Quando eu terminar aqui de chamar as pessoas que ainda não leram, aí eu volto para quem quer ler, certo? Eu deixo você ler. Júlia, parando na Júlia. Pode ler. Tá ouvindo? Estou. Religiões africanas são alvo da intolerância. O número de denúncias referentes à intolerância religiosa no Brasil, feitas pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Urbanos da Presidência da República, aumentou 15 em 2011 para 109 em 2012. Os principais alvos de discriminação são as religiões de origem africana, como candomblé e urbana. Pronto. Obrigada, Júlia. Larissa, pode continuar a leitura? Parágrafo 2. Maria Gabriele. Maria Barreto. Maria, não estou escutando. Tia, Oi, pronto. dá para a senhora dizer qual é o parágrafo? Porque a minha internet caiu. Aí eu não sei em qual parágrafo está. É o segundo. Segundo, pronto. Entre os casos está a invasão de terreiros de Olinda, Pernambuco, em que evangélicos com faixas e gritando palavras de ordem realizam protesto em frente a um terreiro de religião da matriz africana e afro-brasileira, como descreve um denunciante. Outro caso foi o uso, por uma igreja, das imagens de mães de santo, chamado de feitiçaria, e difundindo o ódio pelas redes sociais, afirma outra pessoa. Perfeito. Bia, né, que tá aí. Tá com o nome Monalise. Depois da Bia, eu vou logo dizer quem é para não parar, certo? Depois da Bia é a Laís, depois da Laís o Pablo, tá certo? Pode ler, Bia. Tá ouvindo, tia? O Brasil tem um histórico de negação das tradições não cristãs. Essa negação não é exatamente da religião, mas do valor de todas as tradições de matriz africana. Na verdade, para nós é racismo, afirma Silvane Euclênio, secretária de Políticas da Comunidade Tradicionais da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ótimo. Laís, Oi, tia. pode ler? Embora. Posso. Embora existam também atritos entre algumas religiões cristãs, eles acabam não sendo tão violentos porque essas religiões têm uma origem comum e compartilham os mesmos valores. No caso das religiões da matriz africana, e a intolerância recebe outra dimensão e resulta na violência como na depredação de casas, espancamento de pessoas e até mesmo assassinatos. Recebemos denúncias do norte a sul do país, e forma crescente, diz Euclênio. Perfeito. Pablo? Mercado religioso. O professor de ciências da religião, Frank sei lá como é que como falou nesse nome? É porque não é brasileiro, tá certo? Pode passar. Da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Afirma que a tensão mais visível é entre algumas igrejas pentecostais e as religiões afro-brasileiras, apesar de existirem também atritos entre religiões que têm a mesma raiz. Isso tem muito a ver com a lógica do mercado
religioso. Hoje em dia, não é mais uma convivência idealista, mas sim uma luta de segmentos da necessidade de conquistar certa parcela da população. Dessa forma, o outro é estigmatizado, desvalorizado e inferiorizado. Acrescenta dizendo que a briga entre as religiões se orienta por uma lógica capitalista. Paulo Vitor, pode ler? Ele cita como exemplo Raikkonen. Passo. Ele cita como exemplo a briga entre vertentes da religião budista no Brasil, em que houve briga jurídica para impedir a entrada de líderes religiosos no país. Além disso, um grupo reivindica um templo para si e o outro não quer devolvê-lo. Não são só brigas simbólicas, mas também jurídicas. Muito bem, Raikkonen. Opa, tô aqui, tia. Para o professor aposentado de Ética e Teologia Ubirajara Calmon, da Universidade de Brasília, existe intolerância religiosa no Brasil, mas nada comparável ao que acontece em outros lugares do Brasil, como na Europa. Acredito que há poucas manifestações. O Brasil nunca chegou a uma situação, por exemplo, a luta entre católicos e protestantes na Irlanda no Norte frisa. Muito bem. Rogério Filho. Internet, o mundo virtual reflete a situação do mundo real. De 2006 a 2012, a organização não governamental SafeNet Brasil, através da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, recebeu 247.554 denúncias anônimas de páginas e perfis em redes sociais que continham teor de intolerância religiosa. Muito bem. Walter. Tia? Muitas vezes, uma página ou um perfil é denunciado dezenas, centenas ou até milhares de vezes. Dessa forma, nesse período, 15.672 páginas foram reportadas por conter teor de intolerância religiosa. A tendência é de queda de 2.430 páginas em 2006 para 1.453 em 2012. muito bem. Wigner. Pode ler? Diego. Ok. Eu vou continuar esses 2 parágrafos e quem quiser ler os próximos, me diz aí no chat, tá certo? Essa tendência não implica que o número de casos reportados de intolerância religiosa tenha diminuído. Uma das razões é a classificação feita pelo usuário. Mesmo páginas reportadas por possuir conteúdo antissemita ou homofóbico, tem também conteúdo referente à intolerância religiosa. Explica Tiago Tavares, coordenador da CNDCC, ok? O maior problema é a impunidade. Quanto maior a dificuldade de punir esses crimes, maior é a tendência de uma parcela da comunidade de internautas de querer utilizar a rede para essa finalidade. A impunidade é o combustível da criminalidade, declarou Tavares, afirmando ainda que percebe um crescimento desde 2010 das manifestações de intolerância e também da radicalização do discurso de ódio da internet brasileira. Não só anônimos postam comentários que envolvem intolerância religiosa ou até mesmo ódio,
em sites e perfis nas redes sociais. Vemos casos de autoridades religiosas também. Há certa permissividade, uma dificuldade de monitorar e efetivamente punir, diz Euclênio. Ai, Patrícia, desculpa. Eu acho que eu pulei o seu nome, tá certo? Pode ler, Patrícia. Tecnologia esbarra na falta de infraestrutura. Depois que a denúncia é recebida pela CNDCC, um sistema é acionado para coletar informações disponíveis na rede, como texto, fotos e demais informações do provedor onde a página está hospedada. Essas informações são compiladas em um banco de dados ao qual apenas a Polícia Federal e o Ministério Público, MP, têm acesso. Obrigada, Patrícia. Desculpa, tá certo? Tá. Pode ler, Maria, o próximo parágrafo e a Júlia leu outro. Assim, o MP pode iniciar uma investigação para descobrir quem foi o autor do crime. O Poder Judiciário notifica o provedor que hospeda a página para fornecer dados e indícios que possam ajudar os investigadores a identificar o usuário, mas isso nem sempre é possível. Aí o caso fica impune, diz Tavares. Ele explica: muitas pessoas usam a retórica de que os crimes da internet não são punidos por causa da falta de uma lei específica, mas na verdade serve para mascarar o principal problema, a falta de estrutura. De todos os 27 estados brasileiros, há somente 8 delegaciais especializados e elas funcionam de forma precária e precisa. Pronto. Patrícia, como eu esqueci de falar seu nome, leia aí para mim o último parágrafo, por favor. A Polícia Federal tem duas divisões que cuidam de crimes cibernéticos. Uma é a contra crimes financeiros, que tem boa estrutura e é bem aparelhada, sendo responsável por mais de 1.200 prisões nos últimos 8 anos. Já a divisão relacionada com os direitos humanos tem a estrutura muito deficiente. É clara a prioridade do Estado brasileiro de investigar crimes contra o patrimônio e não os relacionados aos direitos humanos, concluiu Tavares. Perfeito. Pessoal, vocês viram aí, que é um texto super longo, né? Uma reportagem, é um pouco longa, sobre crimes cibernéticos, né? Crimes que acontecem na internet, contra as religiões de matrizes africanas. Mas a verdade é que esse preconceito de religião tem contra toda religião, tá certo? Tem pessoas que têm preconceito, mas o texto aí frisa essas religiões de matrizes africanas, e ele ainda diz mais, que não é só as religiões, tudo que é de matriz africana, as pessoas tendem a ter muito preconceito, né? Até a pessoa entrevistada diz que eles consideram isso como racismo. Vocês concordam? O que é que vocês acham sobre o texto? O que é que vocês acham? Vocês acham que realmente no Brasil, né, no nosso país, existe esse preconceito, pessoal, contra essas religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé? O que é que vocês acham sobre isso? Quem é que pode falar? Vocês já viram na internet, na televisão, em alguma rede social aí, esses crimes? Coisas desse tipo? Aí ele fala também no texto, o Alan disse que nunca viu, né? O Pablo diz que existe muito preconceito. Realmente, Pablo, existe mesmo, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem muito preconceito contra esse tipo de religião, tá certo? Que vem lá da África. Então, realmente aqui no Brasil existem muitas pessoas preconceituosas em relação a isso, tá certo? E depois vem dizendo aí, falando sobre os crimes na internet, tá certo?
Vocês acham que os crimes cometidos na internet ficam impunes, pessoal? Ou eles são sempre, na maioria, né, das vezes, as pessoas são presas? O que é que vocês acham? E pessoas que cometem crime na internet, o que é que acontece? Vocês acham que tem uma lei para isso? Algumas são, né, mesmo, mas algumas ficam impunes. As pessoas acham que na internet pode falar o que quiser, pode escrever o que quiser, pode falar de quem quiser, pode ter preconceito, pode falar de tudo, e não vão ser punidas. Pois existe muito, Laís, aqui no Ceará, no Brasil, esse tipo de religião, tá certo? Que foi trazida pelos africanos, né? E outras foram feitas, criadas aqui no Brasil mesmo. O feminismo, Iego, já é um outro tipo de coisa. O feminismo é uma ação aí de algumas mulheres que se juntaram contra o machismo, tá certo? É uma coisa. O preconceito religioso é outra coisa, tá certo? O preconceito religioso é o preconceito contra a religião. Por exemplo, você é católico, eu tenho preconceito com a sua religião. Ou você é evangélico, eu tenho preconceito contra a sua religião. Mas no texto está falando sobre o preconceito com as religiões africanas, tá certo? O candomblé e a umbanda. Pessoal, vocês vão aí responder as questões sobre o texto, tá certo? Que eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. Falta só um minuto para vocês, para terminar a aula. Então, vocês deixem aqui no chat número e série, tá certo? Por favor, sétimo A e o número. Pronto. Para depois que vocês saírem, eu fazer essa frequência, por favor. Aí, quem colocar já pode ir saindo, tá certo, pessoal? Um beijo e até amanhã. A aula terminou, certo? Podem só Ô, tia, colocar. Oi, amor. é por causa que o meu chat tá bugado, não dá para escrever. Qual é o teu número, Walter? É o 13 do sétimo ano B. Ok. Tá. Tá. Pronto. Anotei. Tchau, tia. Tchau, gente. Tchau, tchau, Bia. Tchau, Larissa, Patrícia.